Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. A gente esteve falando isso durante a manhã e eu vou estar especial no domingo dessa noite. A gente sempre faz uma continuação, mas especial eu vou estar repetindo a mensagem da manhã, porque a gente vai estar começando com um apelo no final e você vai entender. Mas eu quero pensar com você a respeito dessa questão que Deus dá aos pastores, né? Esse entendimento. Deus dá aos pastores algumas funções que ele deve exercer. Então, ao pastor é dado a função de pastorear o rebanho, a função de orientar, de conduzir, de discipular, de aconselhar, né? Ter aconselhamento, de pregar também é uma das funções do pastor e tantas outras, né? Uma vez me perguntaram, pastor, você prega no domingo, mas o que você faz de segunda até sábado, né? Falei, olha, essa pessoa precisa entender, né, que o pastor trabalha, né, alguns integralmente na obra, que é o meu caso. Então a gente faz um monte de coisa que é gerenciamento da obra, organização e tantas outras coisas, né? Mas uma das coisas que Deus deu ao pastor é uma visão diferenciada para que o pastor possa enxergar coisas que talvez outras pessoas não vão conseguir enxergar, porque a Deus deu ao pastor essa questão de conseguir ver para conduzir o rebanho pelo caminho. Então, o pastor ele consegue ter uma visão, vou dizer assim, além do alcance, né? E os antigos aí vão entender a referência aí, né, do Thundercats, misericórdia. Eu falei que eu botei o Thundercats outro dia para o meu filho assistir, né? E quando eu vi o Moon High, eu desliguei. Falei, não dá para passar esse negócio não, gente. O que é isso? Né? Mas aos pastores Deus deu uma visão para conseguir enxergar os perigos que estão à frente, os problemas que estão à frente, antever coisas, para que essa condução seja de forma segura ao rebanho. Né? Então eu penso que é mais ou menos como um pai, como uma mãe com um filho. Você é pai, você é mãe, você chega para o teu filho e você fala o seguinte, olha, não faça isso que você vai se machucar. Aí o teu filho ele não acredita em você. E aí ele faz e ele se machuca. Onde estava correndo com o Pedro, e aí a gente estava numa descida e eu falei, olha, diminui, ele começou a acelerar, eu falei, diminui, você vai cair. Mas não deu 10 segundos, ele tomou um pacote assim, né? Caiu ali, correndo, porque eu avisei. Aí ele falou, eu avisei você, filho, né? Então a gente fala para o filho que vai acontecer, a gente antevê, né? Assim, o pai, a mãe fala, leva guarda-chuva, leva blusa de frio. Não precisa. A mãe estava antevendo. É uma visão que o filho não consegue ter, mas o pai tem, consegue enxergar os perigos que estão à frente, os problemas que estão à frente. E Deus deu ao pastor. E por que eu estou falando isso? Porque Deus tem colocado no meu coração nas últimas semanas algo que tem acontecido, e eu quero falar sobre isso nessa noite. E eu sinto conduzido pelo Espírito da gente entender que a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas casas, os nossos corações estão sobre ataques que vêm na nossa mente, ataques que vêm na nossa casa, ataques que vêm na nossa família. E eu tenho percebido que isso tem sido algo que tem vindo contra a nossa igreja, que tem vindo contra as nossas vidas. E eu preciso aqui, como pastor do rebanho, orientar e falar, olha, gente, está acontecendo isso e a gente precisa ligar um alerta, porque a nossa igreja, graças a Deus, tem crescido, nós recebemos muitos membros, haverá batismo, muitas coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo Satanás se levanta, né, atacando o povo de Deus para destruir as famílias, destruir os relacionamentos, acabar conosco, desmotivar. E eu pensei naquela cena, né, da Ucrânia, agora que você olha aquelas cenas, eles estão dizimados, destruídos, bomba de tudo que é lado, né, bomba que cai num bairro durante uma semana toda e destrói, dizima aquele lugar. E aí a gente olha para aquilo e a gente fala, uau, o que sobrou? Não sobrou nada. E é mais ou menos isso. Satanás tem atacado as nossas vidas, tem atacado os nossos corações, principalmente as nossas famílias. Eu quero falar hoje a respeito disso, pensando num texto. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Ou liga a sua Bíblia, Neemias 1, e a gente vai ler do 1 ao 11. O primeiro capítulo todo de Neemias. Está ali um pouco no começo, para o meio da tua Bíblia, se você tiver com ela de papel. Se não, achar aí no teu celular. A gente vai estar lendo essa palavra que diz assim. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém.
E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para os com que te amam e obedecem aos teus mandamentos, ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que dissestes ao teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgatastes com teu grande poder, com tua forte mão, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei seja favorável. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos orar. Pai amado, querido Deus, nós nos colocamos, Pai, diante da tua santa e poderosa presença. E diante da tua palavra nós pedimos para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor, Deus, possa ministrar, Deus, e o Senhor possa realmente abrir os nossos olhos e a gente saia daqui convicto, Pai, e cheio da presença do Teu Espírito, que é poderosa para falar, para ensinar, para corrigir, para orientar. Faz isso nesse momento da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante desse texto de Neemias. Neemias vai contar a história da reconstrução dos muros, da reconstrução de Jerusalém. E ele está ali ainda sendo copeiro do rei. De repente chegam alguns irmãos dele de Judá, chegam as pessoas que faziam parte. E ele vai então ouvir o jornal da época. E aí é interessante que passam quase 4.000 anos e o jornal continua o mesmo, né? As coisas não eram boas. E a notícia chega então de que Jerusalém, a cidade deles, a cidade na onde que eles adoravam a Deus, estava em ruínas, estava destruída. Israel estava passando por um problema seríssimo. E ele fala: olha, as coisas não estão boas, os problemas são grandes, Neemias. As muralhas estão destruídas, caíram, os portões foram queimados pelo fogo, o povo está na miséria. E o povo está sendo alvo de chacota das nações vizinhas, os povos vizinhos estão sendo humilhados. Está difícil, Neemias. Então Neemias ouve isso e ele começa então a chorar, a orar, é aquilo que a gente conta, e eu queria pensar a respeito disso. E eu queria falar exatamente sobre isso, sobre como que Neemias encontrou nesse momento de notícias ruins, de uma notícia que veio trazer uma angústia ao seu coração, mas ele encontrou então recursos e ferramentas para iniciar uma reconstrução. E eu quero falar sobre isso, reconstruindo os muros em volta de nossa família. Amém? Reconstruindo os muros em volta do nosso coração, em volta da nossa família. Às vezes não é assim com a gente. Como a gente percebe, a gente vê o quanto que os ataques têm vindo contra as nossas casas, contra o nosso coração, contra as nossas vidas, contra a nossa mente, contra os nossos relacionamentos. E isso tem tirado as nossas fortalezas, as nossas seguranças, e a gente se fica vulnerável. A gente se torna então pessoas que estão passando por dificuldades e problemas. A dificuldade deles aqui, a palavra em outras versões vai significar miséria. E miséria, eu fui pensar assim, miséria talvez no sentido quando você olha para a Ucrânia, eles falam: nossa, o povo ficou miserável. Mas a gente pensa só na questão de bens, não tem mais nada. Mas a miséria, ela significa também uma tristeza, uma infelicidade causada por um mal. Ou seja, a miséria também pode ser uma miséria de alma, onde a pessoa está vivendo uma tristeza por causa de um mal.
E a gente vê que tem pessoas vivendo uma tristeza, uma infelicidade dentro do seu casamento, dentro da sua família, nos relacionamentos familiares, ou até mesmo com o seu coração, por causa de algum mal que trouxe essa infelicidade, alguma coisa ruim que trouxe essa tristeza. A gente vê que esse povo estava humilhado, que os povos escarneciam, desdenhavam, falando: cadê o seu Deus? Não eram vocês que falavam que eram a nação do único Deus, o Deus da guerra, o Deus poderoso? Cadê? Eles sofriam esse escárnio, humilhação. E a gente vê que às vezes a gente está passando por ataques e problemas e que na verdade, quantas vezes a gente se sente humilhado, escarnecido. A gente vê um pai de família sem trabalho, e como ele se sente mal, ele se sente talvez perdido, num sentido de humilhação, onde ele talvez não consiga fazer aquilo que talvez deveria fazer, ou uma mãe, ou alguém que talvez por algum motivo se sinta assim. Mas essas pessoas também, a notícia que tinha chegado era que as muralhas e os portões haviam sido derrubados, e eles estavam então vulneráveis. Naquele tempo, uma cidade ela devia ser fortificada, ela devia ser cercada pelas muralhas, que era a forma de proteção da época. Então, quando você vê um filme medieval, um filme antigo, você vê que as cidades, os castelos tinham uma muralha em volta, onde eles fechavam os portões e ficavam ali seguros, para contra-atacar, para fazer alguma estratégia. Mas aqui não. Aqui não tinha muralha, estava destruído. Não tinha portão, então entrava todo mundo. Então você poderia ser saqueado, conquistado, roubado, né? Você não tinha proteção, você era um alvo vulnerável, você não tinha defesas aqui. E sabe o que os ataques têm feito? Eles têm destruído os muros e os portões do nosso coração. E ele nos torna pessoas vulneráveis, pessoas sem defesa, que podem ser atacadas, roubadas, podem ser saqueadas a qualquer momento. Você quer um exemplo? Um casamento que está passando por problemas, por infelicidade, por situações. Seus muros estão caídos, seus portões foram queimados. O coração daquele homem, daquela mulher, provavelmente pode ficar suscetível e vulnerável a algum tipo de ataque, de ser talvez cortejado por outra pessoa e de tentar ser tentado, né, na sua questão amorosa, de haver uma traição. Porque não tem defesa, está destruído, não tem proteção, está com problemas. E aquilo então abre uma brecha para que um sentimento que não era para entrar, acabe entrando e acabe gerando conflitos e problemas. Uma pessoa que tem problemas na sua área, talvez na sua questão familiar, financeira, pode trazer problemas então e vulnerabilidade para tomar más decisões, para fazer negócios errados e assim complicar a vida de toda a família. E a gente vai aprender que Neemias olha para essa situação e ele tomou algumas atitudes. E sabe, às vezes nós estamos assim, e como Neemias, a gente olha para a situação da nossa casa, a gente olha para a situação dentro do nosso lar, nosso relacionamento com os nossos pais, ou com o nosso esposo, ou a gente olha para o nosso filho, e aí a gente faz que nem Neemias, a gente senta e chora. E isso que Neemias fez, ele sentou e chorou. Ele senta e lamenta. E às vezes a gente senta na cama e lamenta, a gente deita na cama e chora. E a gente tem esse comportamento que é natural, é humano. Mas eu aprendo com Neemias que ele não ficou nisso. Isso que traz de lição para nós, de como que a gente começa a reconstruir os muros em volta do nosso coração. Como nós reconstruímos muros em volta da nossa casa, da nossa família, para que a gente fique firme, para que a gente seja famílias fortes, casamentos saudáveis e os solteiros, né, possam ter o seu coração protegido contra as armadilhas do inimigo. Eu estava falando de manhã, né, que às vezes essa palavra também é para os solteiros, porque um coração às vezes carente se torna vulnerável, se torna desguarnecido para pessoas poderem talvez desviar o coração daquele homem ou daquela mulher para outros caminhos. E eu quero encorajar você a pensar como Neemias. O que ele fez? Ele sentou e chorou, mas ele fez algo mais. A palavra de Deus vai dizer: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, mas então ele fala: jejuei e orei ao Deus dos céus. E a primeira lição que eu aprendo para que a gente possa reconstruir os muros em volta da nossa família, em volta do nosso coração, é que nós precisamos chorar, lamentar, mas nós precisamos jejuar. Queridos, se eu e você queremos construir o nosso lar,
o nosso coração e a nossa vida de forma forte e saudável, nós precisamos aprender que jejum é uma arma, uma ferramenta que Deus nos deu de reconstruir coisas, de clamar a Deus, de contrição diante do Senhor, de colocar o nosso corpo a orar. Então Neemias, ele não só lamentou, ele não só chorou, mas ele colocou o seu corpo para dizer: eu estou triste e eu preciso de ti. O jejum é uma prática espiritual na onde a gente se coloca diante de Deus e a gente fala: Senhor, eu preciso mais do Senhor do que o próprio alimento. Eu preciso mais de ti do que comer. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor venha, porque eu não aguento ver minha casa assim, eu não aguento ver meu esposo assim, eu não aguento ver os meus filhos desse jeito. Então, Senhor, vem. E isso é mais importante do que eu me alimentar. É isso que a gente aprende. Mas há momentos desses que a gente senta, a gente chora, e em vez de jejuar, a gente pega um pote de sorvete, senta e come sorvete, e come chocolate, e pede uns lanches podrão, que o pessoal fala podrão, né? E pede um podrão para se afundar na gordura do bacon. E fala: eu estou triste. Né? E compensa na comida, e compensa nas coisas. E sabe, queridos, eu aprendi com o Dr. William Ferris, lá da PIB. Uma vez ele disse o seguinte: ele trabalha com questão de reeducação alimentar. Ele fala o seguinte: às vezes as pessoas têm compulsão, é porque elas, em vez de buscarem a Deus primeiro, elas buscam satisfação e recompensa na comida. E elas fazem da comida o seu Deus. Isso me gravou de uma forma séria, porque a gente vai aprender que o jejum é uma ferramenta, uma arma que Deus nos deu. É uma ferramenta de reconstruir os muros em volta da nossa família, da nossa casa, e muitas vezes a gente não usa. Deixa eu perguntar quantos, a gente já passou quase 150 dias, quantas vezes dos 150 nós jejuamos pelo nosso lar? E nós falamos: Deus, eu quero que o Senhor venha fortalecer a minha casa, o meu casamento, que o Senhor abençoe. E eu hoje vou dedicar ao Senhor e vou clamar a Ti, porque eu preciso que o Senhor faça algo. 150, quantos dias a gente separou para fazer isso? E sabe, queridos, isso a gente vai encontrar que é um princípio bíblico. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente olha, nós vamos encontrar que os momentos chaves da nação de Israel, de grandes homens de Deus, nos momentos onde eles precisavam de uma resposta, reconstruir a nação, ou de uma intervenção divina, eles jejuavam. Quando você vê Neemias, ele faz isso. Quando você vai para o livro de Esther, o povo ia ser dizimado, estava um caos, então eles levantam e eles conclamam um jejum de 3 dias, nem animal podia comer, e eles não bebiam água, nada, 3 dias ali falando: Deus, faz algo, e de repente o rei estende o cetro, e ele, toda aquela maldição que era para exterminar o povo judeu, se transforma em bênção. Deus transformou em bênção. A gente vai ver que Elias jejua e busca Deus, porque ele estava tendo uma batalha contra os adoradores de Baal, contra, os reis ali. Então Elias, ele faz um jejum. A gente vai ver que Jesus, antes de iniciar o ministério, ele jejua, e depois ele vai falar: olha, chegará o tempo que os meus discípulos vão jejuar. Queridos, e a gente precisa entender que se a gente quer construir muros em volta do nosso coração e da nossa família, a gente precisa aprender com a palavra de Deus que o jejum é uma dessas ferramentas. Que o jejum é uma das ferramentas que Deus deu para a gente cercar o nosso coração e a gente jejuar pela nossa família. É a gente falar, eu abster, de ficar sem comer durante o dia, ou 6 horas, 8, 12, 24, 36, 48, e aquilo que Deus colocar no coração. Eu lembro de quando a gente estava passando por situações difíceis na minha casa, na minha família, quando eu era adolescente. Eu aprendi muito dessa prática com os meus pais. Minha mãe jejua até hoje, assim, muito. E eu lembro que quando a gente estava passando por alguns problemas, eu comecei a orar a Deus, e eu lembro que eu jejuava pela transformação e a restauração da vida dos meus pais, do casamento, da minha casa. Eu jejuava 24 horas, jejuava 48 horas, jejuava 72 horas. Isso foi 1 mês, foi 2 meses, 1 ano, 3, 5, mais um dia, os muros estavam erguidos. E a casa havia sido restaurada.
E como é bom olhar no WhatsApp de manhã, domingo de manhã, e ver a fotinho no grupo da família dos meus pais na igreja. Hoje eles já eram pastores, são pastores, estavam lá pastoreando e cuidando da igreja hoje de manhã. Como isso anima e alegra o nosso coração, vale a pena. A minha cunhada, casada com o irmão da Cinha, meu cunhado não era convertido, então meu cunhado, a família da Cinha é toda da moda, assim, da moda de viola, sabe? Então eles tocam lá as coisas modão antigo, então eles juntam sanfona, juntam teclado, violão, e eles ficavam. Só que o meu cunhado tocava, então ele tocava fora em barzinho, essas coisas assim, e tocava esses modão raiz mesmo, né? Só que às vezes ele ia para isso, né, e ficava lá e tal, e sabe como é que é nesses lugares, mas ele não era cristão, não era convertido, então ele fazia tudo que poderia oferecer aqueles ambientes. Então minha cunhada estava na igreja e ela orava. Falava, Deus, alcança meu esposo, transforma o coração. E ela começou a orar. Só que ela falou, olha, eu vou jejuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma consagração. Eu vou entregar o refrigerante. Consagração é quando você entrega algo a Deus. E falou, eu não vou mais tomar refrigerante até ver o meu esposo convertido. E ela ficou 1 mês sem tomar refrigerante, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos. 2 anos e meio, tem gente já se contorcendo na cadeira. Estou vendo. Já puxou já uma garrafinha de coca, assim, né? Tá vendo? E 3 anos, e de repente os muros estavam levantados. E meu cunhado estava convertido, descendo as águas. Hoje ele ministra e toca na banda da igreja. Queridos, o jejum é uma ferramenta de reconstrução, de contrição. Nenhuma reconstrução começa sem contrição. A restauração começa quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e falamos, Senhor, eu preciso que o Senhor faça a obra. Eu preciso que o Senhor mude o futuro da minha família, o futuro. Solteiros, jejuar pelo teu futuro esposo ou esposa, pelo teu namorado, pela tua namorada, pelo teu noivo. Ah, ouvi um aleluia aí. Esse irmão tá no jejum, o cara tá. Jejuar para Deus abençoar, para Deus trazer, para Deus cuidar, ou para Deus não deixar a gente ser enganado, a gente não tomar escolhas erradas, porque às vezes a gente está vulnerável, a gente precisa construir um muro. Jejuar às vezes por sonhos que o casal tem, de talvez adquirir alguma coisa ou ter um filho. Queridos, eu quero te encorajar a você construir os muros em volta do seu coração, em volta da sua família, começando a jejuar. Jejuar é se abster de um alimento, se abster por um período para falar, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha sobre a minha família. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração como esposo, como filho. Eu preciso que o Senhor alcance os meus pais. Faz isso, Senhor. Faz isso. E, queridos, eu posso te garantir que aqueles que buscam a Deus não ficam sem respostas de Deus. Deus responde, né? Deus fala conosco. Mas ele não só jejua, a palavra de Deus vai dizer, jejuei e orei. Às vezes parece tão assim, como assim, tão óbvio, né? Que, como assim, só orou? Eu tenho que orar, mas eu já oro. Mas a gente vai aprender que Neemias, ele orou antes de falar com o rei. Ele ouve a notícia, ele para, ele senta e por alguns dias, ele não jejuou um dia e parou. Por alguns dias, ele não orou 5 minutos e já foi falar com o rei. Por alguns dias, ele continua nesse estado de oração. Ele continua buscando a presença de Deus. E ele gasta tempo antes de falar com o rei, antes de conversar, a tal ponto que ele não precisa nem falar. O rei percebe e fala, o que está acontecendo? Me diga que eu vou fazer o que você precisa. De tanto que ele orou, de tanto que ele jejuou, ele não precisou nem falar. Ele encontrou favor diante de Deus por alguns dias. E sabe, queridos, eu vou aprender que se nós queremos construir os muros em volta da nossa família, em volta do nosso coração, nós precisamos orar. A gente vai ver que Daniel, ele jejuou e ele orou por uma resposta de Deus. E ele começa então a orar e a palavra de Deus vai dizer que o anjo escuta lá, o Senhor escuta no primeiro dia a oração. Mas passa um dia a resposta não veio, passa 2, passa uma semana. Passa 2 semanas. No 21º dia chega a resposta. Ele fala, a gente ouviu no primeiro dia, mas estava tendo uma luta aí para a gente trazer.
Eu estava numa vigília com o pastor Daniel, o pastor Eliezer, e a gente estava comentando, e se ele tivesse parado no segundo dia? O que teria acontecido se ele não tivesse perseverado em clamar a Deus? Sabe, às vezes a gente toma decisões, a gente fala coisas, depois a gente ora para Deus consertar. E a gente precisa aprender a orar antes, a gastar tempo orando pela nossa casa, a gastar tempo orando pela nossa família, a gastar tempo orando pelo nosso esposo, pela nossa esposa, futuro esposo, futura esposa. Eu lembro quando eu orava sem conhecer pela Cinha. Né? Eu queria casar, né? Como, né? Eu acho que todo mundo que está solteiro aí quer. E eu orava e falava, Deus, me dá, Senhor, uma pessoa, né, que tem um sorriso muito lindo e ame mais o Senhor do que a Ti. Deus deu tudo isso e um pouquinho mais, né, amorzão? Ah, te amo. Que isso, hein? Né? Tá chegando 10 anos de casamento, né? Então já tô preparando. Então, eu orava, né? E Deus apresentou assim, a resposta de oração, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que tem um sorriso lindo e muito mais daquilo que eu havia pedido. Sabe, a gente precisa orar antes e levar os nossos pedidos de antemão, pedindo, Deus, me dá sabedoria de como lidar com essa situação, de como fazer esse negócio, de como conduzir essa questão dentro da minha casa, de como articular essa situação. E nós precisamos, então, aprender a gastar tempo orando para construir os muros, porque o tempo todo nós somos atacados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do casamento, dentro das nossas emoções. Você já teve um dia assim que você falou assim, nossa, sabadão a gente vai fazer um passeio em família. E aí tal, você se prepara, tal, já separa as coisas, já começa a organizar e tudo mais. Aí no sábado, na sexta-noite, ou no sábado você acorda todo animado, aí você vai preparando as coisas. E aí de repente, por uma bobeira, você se estressa, briga com a esposa, ou briga com o esposo, com o filho. E aí aquilo que estava uma alegria, já todo mundo já cria um bico. Já vai todo mundo meio amarrado, se for no passeio ainda, se às vezes não vai. E aí dá um problema e fica aquela coisa meio, né, a alegria foi embora, foi roubada, e aquilo que era para ser uma festa se perdeu, né, por causa que a nossa carnalidade, nossos pecados estavam ali. E a gente foi saqueado, né, na nossa alegria. A gente ficou na miséria naquele dia. Eu não sei se acontece só comigo às vezes isso lá. E eu aprendi que eu preciso orar antes, até mesmo de passear com a família. Ontem a gente foi fazer um dia de família, a gente parou, estava saindo com o carro, falei, vamos orar aqui para Deus abençoar o nosso dia. A gente orou, agradeceu no carro, e aí Deus abençoou o dia. Colocamos o dia na frente do Senhor, oramos antes. Por quê, queridos? Porque a gente tem sido bombardeado, atacado. Nós precisamos orar pela nossa casa, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos pais. Nós precisamos orar para que os muros sejam levantados e a gente constrói esses muros em volta do nosso coração, em volta da nossa casa, através da oração. E pelo que orar? Neemias, ele orou para que Deus lembrasse, né, e começasse uma restauração na nação. Ele estava orando, Senhor, toca no coração do rei. Senhor, olha para o teu povo. Precisamos ser restaurados, as coisas estão destruídas. E a gente precisa aprender a orar para que Deus venha restaurar as nossas famílias. A restaurar os nossos corações, a restaurar os nossos casamentos, a restaurar os nossos relacionamentos. Eu lembro que quando eu fui casar, no nosso casamento, meus pais celebraram um casamento e falaram, um casamento se constrói de joelhos. E eu quero repetir para você, um casamento se constrói de joelhos. Quando estava para casar também, eu lembro que eu tinha uma amiga lá no seminário, já senhora, e ela como uma mãe, uma tia, né, de coração, ela falou, você vai casar, Mateus? Deixa eu dar um conselho para você. Ela era líder lá na PIB, ela falou o seguinte, olha, às vezes eu chego em casa e eu olho para o meu marido, tenho vontade de jogar ele pela sacada do apartamento. Eu falei, que conselho é esse? Como se lançar maridos? O que ela vai ensinar, né? Jesus. E ela falou, às vezes está difícil a situação. Mas sabe o que eu faço? Eu dobro o meu joelho e oro para Deus restaurar o meu amor, o meu carinho para com o meu esposo. E ela falou, e sabe o que acontece? Deus restaura. Eu nunca esqueci essa conversa. Ela falou, Deus restaura. Então lembre-se disso, quando você estiver assim, dobre o teu joelho e ore para que Deus venha restaurar. Sabe, em alguns momentos eu tive que dobrar o meu joelho e falar, Deus, restaura o carinho, restaura.
Às vezes as situações acontecem, as muralhas caem, os portões são queimados, e a gente precisa parar e falar: Deus, restaura. Restaura a minha intimidade com o meu filho, restaura, Deus, a minha comunhão dentro do meu lar, restaura o amor. E sabe, talvez você está aqui hoje, você precisa orar para que Deus venha restaurar a paixão, restaurar o amor, restaurar o vínculo, restaurar a amizade, a comunhão dentro da casa. Nós precisamos orar por restauração dentro dos nossos lares. Restauração do casamento, restauração do nosso coração, que foi às vezes destruído por um relacionamento que não deu certo, alguma situação. E nós precisamos colocar diante de Deus e falar: Deus, restaura. Sonhos que foram embora, foram queimados, dizimados, está na miséria, e a gente já só vive no automático. Sabe aquela situação? Só vai para casa para dormir, parece que é um hotel de passagem, já não curte, já não desfruta mais. E a gente precisa então falar: Deus, restaura. Restaura a alegria que foi, a miséria veio com a tristeza, veio com a infelicidade, o mal aconteceu, mas Deus restaura a alegria, restaura o júbilo, restaura o culto. E nós vamos ver que Deus fez isso no povo. Deus restaurou o culto, o júbilo, a alegria. E no final do livro de Neemias, eles estão louvando e adorando a Deus, celebrando, fazendo uma festa ao Senhor. Na carta, no livro de Neemias e Esdras que conta, eles vão fazer um grande culto depois. Eles vão fazer um banquete, uma celebração. Mas Neemias também ora por confissão. E Neemias, ele vai parar e ele vai jejuar, ele vai orar e ele vai clamar a Deus, ele vai pedir, mas ele começa a confessar pecados. E ele começa a falar o seguinte: eu pequei, a nação pecou e a minha família pecou. Mas nós precisamos, Senhor, que o Senhor lembre das tuas promessas. E sabe que a gente precisa aprender se nós queremos construir os muros em volta do nosso coração, da nossa casa, nós precisamos aprender a confessar a Deus os nossos pecados. Nós precisamos parar e falar assim: Senhor, restaura, Senhor, transforma, Senhor, constrói, mas Senhor, me perdoa, porque dentro da nossa casa tem tido muita briga. Senhor, me perdoe porque o meu coração é irado e eu não sei falar direito. Senhor, me perdoe porque eu não conduzo a minha casa como eu deveria, as finanças do meu lar. Senhor, me perdoe porque, Deus, eu não consigo confiar em Ti. Senhor, me perdoe porque eu não estou sendo o sacerdote da minha casa. Senhor, perdoa a minha família porque minha família é corrupta, minha família não Te ama, minha família não quer saber nada. Senhor, perdoa minha família. Não é para acusar a família, é para pedir perdão. Senhor, perdoa porque tem misericórdia. E é isso que ele está falando: Senhor, tem misericórdia da minha nação. Tem misericórdia porque eu pequei e minha família pecou. E a gente precisa às vezes parar e falar assim: Senhor, me perdoa porque eu tenho pecado contra Ti. Reconstrói o meu coração. Reconstrói, Deus, uma santidade no meu coração. Reconstrói o meu amor pelo Senhor. Reconstrói. Eu confesso que eu não tenho sido talvez um bom pai. Eu não tenho agido de forma correta. Eu não tenho sido um bom exemplo de filho. Tenho desobedecido, sido rebelde. Eu não tenho honrado os meus pais. Senhor, e a gente tem que aprender a confessar a Deus. E falar: Deus, mas restaura. Restaura. O problema é que às vezes, em vez da gente confessar, a gente quer acusar. E aí a gente vai diante de Deus e em vez da gente falar de nós, ou dos pecados que eu falo da família geral, a gente quer ficar falando do que o outro fez, do que o outro não fez, e Deus, Senhor, precisa mudar ele, precisa fazer assim, precisa fazer aquilo outro. E Deus está falando o seguinte: tá, mas e os teus? Quando é que você vai confessar? As tuas falhas, os teus erros. E pedir: Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Queridos, é tempo de nós orarmos como nunca antes. Os ataques têm vindo, as batalhas têm acontecido, as situações têm sido arquitetadas para destruir, para acabar com as nossas famílias, com as nossas casas, com o nosso coração, com o nosso futuro. E nós precisamos entender que enquanto a gente não se prostrar diante de Deus, em jejum, em contrição, em oração, e clamar: Senhor, tem misericórdia, olha para mim, Deus, olha, e lembra das tuas promessas. Sabe quando ele fala o seguinte: olha, lembra que o Senhor falou que se a gente fizesse, se a gente voltasse, o Senhor ia cuidar. É que quando a gente vai diante de Deus e fala assim: Senhor, me perdoa. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte: aqueles que confessam, Ele é fiel e justo para perdoar de todo pecado. Quando a gente vai diante de Deus, a certeza que Ele escuta. Então nós estamos vivendo as promessas de Deus quando nós estamos diante dEle, clamando por Ele, orando a Ele. E nós precisamos orar, queridos, como nunca antes.
como nunca antes. Você e eu precisamos orar pela nossa casa. Os nossos filhos, quem tem filho pequeno, a gente vê como é que está a sociedade. Nós precisamos orar como nunca pelos nossos filhos. Você que tem filho grande, você precisa orar como nunca. Você que é filho crescido, você precisa orar como nunca. Você precisa orar como nunca pela tua esposa, pelo teu esposo, como nunca pelos teus pais. A levantar os muros tão grandes que você consiga resistir aos ataques que vêm. E sabe o que aconteceu? Esse homem recebe uma péssima notícia, talvez como você e eu recebemos diariamente. Ele senta, ele chora, mas ele começa um processo de restauração da nação. E ele começa, sabe como? Jejuando, orando. E esse livro começa assim. Começa contando a história de um homem que, diante de uma notícia horrível, de uma calamidade, de uma nação na miséria, ele se prostra diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia. E o livro termina com os muros erguidos, levantados e a nação restaurada. Eu quero te dizer o seguinte: se você hoje entender e começar a jejuar e orar, não importa a miséria que esteja o teu coração, a tua casa ou a tua vida, o final é sempre que Deus restaura. Não há muralhas destruídas, portões queimados que Deus não possa restaurar. Não há casamento quebrado que Deus não restaure. Não há vínculos quebrados que Deus não restaure. Porque o nosso Deus é perito em pegar uma nação na miséria e fazer dela uma potência. E Deus é perito em pegar a tua casa, a tua família, e fazer dela luz para as nações, fazer dela um pedacinho do céu. E Deus quer fazer isso, amém? Deus quer fazer isso. Eu quero, de manhã eu já puxei aqui uma questão, mas eu primeiro, antes de falar aqui, eu queria que você colocasse a tua família diante do Senhor. Se a Raide puder me ajudar aqui no teclado, Raide. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu não sei como é que está a tua família nessa noite, como é que você chegou aqui. Talvez os muros estão caídos, os portões foram queimados. Mas eu quero te encorajar a você orar hoje como nunca pela tua casa. Começar um processo de oração e você pedir para Deus começar uma restauração. Se você é sozinho, talvez tem sonhos, é o momento de você apresentar o teu coração diante de Deus. Mas se você está com a tua família agora, eu queria que você se juntasse com ela. Se você está sozinho, se juntasse com a família na fé. Mas você vai apresentar a tua família diante de Deus agora. E você vai começar a falar: Deus, abençoa. Reconstrói os muros. Talvez você precisa confessar pecados nesse momento a Deus. Você vai confessar os pecados diante do Senhor. Você vai apresentar: Senhor, eu tenho andado errado, meu coração tem se tornado vulnerável. Deus, eu tenho feito coisas que eu não me agrado, Deus, mas hoje eu estou pedindo perdão. Restaura, reconstrói, reergue em nome de Jesus. Então eu queria que você começasse a orar pelo teu lar, orar pelo teu coração, orar pela tua vida. Comece a apresentar diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Começa a falar com o Senhor, fala: Deus, olha a situação. Olha como é que está tudo caído. Está na miséria, Senhor, não está infeliz, está triste o negócio. Mas eu acabei de ouvir que Tu és um Deus que restaura. Começa a pedir para Deus começar a restaurar. Restaurar o teu relacionamento, o teu amor, o teu carinho, teus sonhos de ser mãe, de ser esposa, de ser esposo, de ser pai. Sonhos de ver, talvez, no próximo batismo, teu filho ou teu esposo ou tua esposa se batizando. Sonho de vir para a igreja com toda a família. Começa a apresentar diante de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, os teus filhos. Olha, Deus, para aquilo que está acontecendo. E tem misericórdia de nós. Às vezes somos tão vulneráveis, Pai, a situações que acabam com a gente. Que nos desanimam de tal forma, Pai, que a gente parece que não tem forças para reconstruir mais. E às vezes a gente fala: deixa caído mesmo. Deixa assim. Mas Deus, hoje começa um trabalho no coração, nessa casa, nessa família. E
Começa tirando os escombros, os entulhos. Começa limpando, Pai, os pecados, as mazelas, a miséria, Pai. E começa a reconstruir. Começa a reconstruir a esperança, a fé. Começa, Pai, a devolver no coração, Pai, o júbilo, a alegria, os sonhos. E Deus, e que no nome de Jesus, Pai, todo ataque, todo mal caia por terra, em nome